Por que algumas crianças sofrem mais com matemática? A descoberta surpreendente da ciência. Imagine duas crianças sentadas na mesma sala de aula. Elas têm a mesma idade, estudam com o mesmo professor, usam o mesmo livro e escutam exatamente a mesma explicação. Quando chega a hora de resolver um problema de matemática, uma delas responde rapidamente, parece simples natural. A outra criança olha para o papel, pensa por alguns segundos e sente que algo não está funcionando. Os números parecem confusos. A resposta não vem. E pouco a pouco, aparece aquela sensação que muitas pessoas conhecem bem. A frustração de não conseguir entender matemática. Durante muito tempo, muita gente acreditou que isso acontecia apenas por falta de atenção, falta de estudo ou até falta de interesse. Mas pesquisas recentes começaram a mostrar algo muito mais interessante. Algumas crianças realmente processam os números de forma diferente. Isso não significa que elas sejam menos inteligentes. Não significa que elas não possam aprender. Significa apenas que o caminho que o cérebro delas usa para lidar com números pode ser diferente. E entender isso pode mudar completamente a forma como pensamos sobre aprendizado. Durante anos, professores perceberam algo curioso nas salas de aula. Alguns alunos aprendem matemática com facilidade logo no começo. Outros precisam de mais tempo. E existe um terceiro grupo que parece enfrentar uma barreira muito maior. Essas crianças muitas vezes entendem histórias, conseguem ler bem, são curiosas, fazem perguntas inteligentes, mas quando aparecem contas ou comparações entre números, algo trava. Para descobrir o que realmente acontece nesses casos, pesquisadores decidiram observar o cérebro de crianças, enquanto elas faziam tarefas simples com números. O objetivo era entender o que acontece dentro da mente quando uma criança tenta resolver um problema matemático. O experimento foi feito com alunos do ensino fundamental. As crianças receberam tarefas simples, algumas envolviam comparar números, outras envolviam olhar para quantidades e decidir qual era maior. Enquanto elas faziam essas atividades, os pesquisadores observavam como o cérebro reagia. E foi aí que algo interessante apareceu. Algumas crianças reagiam de forma muito diferente quando cometiam um erro. Quando uma criança que aprende matemática com facilidade percebe que errou, o cérebro reage rapidamente. É como se ele dissesse: algo deu errado. Vamos corrigir. O cérebro ajusta a estratégia e tenta novamente, mas em algumas crianças a reação é diferente. Quando aparece um erro, o cérebro entra em um tipo de alerta mais forte. Em vez de simplesmente corrigir o caminho, ele reage como se algo estivesse muito errado. Esse tipo de reação pode fazer com que a criança fique mais nervosa ou insegura diante dos números. E quando isso acontece várias vezes, a matemática começa a parecer cada vez mais difícil. Imagine tentar resolver um problema enquanto sente pressão ou medo de errar. Isso pode travar o raciocínio. O curioso é que essa diferença aparece muito cedo no aprendizado, mesmo quando os exercícios são simples. Comparar dois números, olhar para dois grupos de objetos e decidir qual tem mais. Essas tarefas parecem básicas, mas já mostram diferenças na forma como o cérebro reage. Outra descoberta interessante é que algumas crianças demoram um pouco mais para perceber os próprios erros. Quando resolvem uma conta errada, elas podem continuar confiando na resposta por mais tempo. Isso significa que o cérebro delas demora um pouco mais para identificar que algo precisa ser corrigido. Esse pequeno detalhe pode fazer grande diferença durante o aprendizado, porque aprender matemática envolve exatamente isso: tentar, errar, corrigir e tentar novamente. Quando o cérebro reconhece os erros rapidamente, o aprendizado costuma acontecer mais rápido. Quando esse processo demora mais, o caminho pode ficar mais difícil. Mas existe um ponto muito importante nessa história. Essas diferenças não significam que a criança não pode aprender matemática. Muito pelo contrário, elas apenas indicam que algumas crianças podem precisar de formas diferentes de ensino. Durante muito tempo, escolas usaram praticamente o mesmo método para todos os alunos. A mesma explicação, os mesmos exercícios, o mesmo ritmo. Mas hoje sabemos que cada pessoa aprende de forma única. Algumas crianças aprendem melhor vendo exemplos. Outras aprendem melhor quando transformam números em objetos. Outras precisam repetir mais vezes, até que o conceito fique claro. Quando professores entendem isso, o ensino pode se tornar muito mais eficiente. Outro fator que influencia bastante é a confiança. Quando uma criança acredita que consegue aprender, o cérebro trabalha de forma mais tranquila. Mas quando a criança começa a acreditar que matemática é algo impossível para ela, o aprendizado fica ainda mais difícil. Isso acontece porque a mente passa a associar números com frustração, e essa associação pode criar uma barreira emocional. Por isso, muitos especialistas dizem que o maior desafio
não é apenas ensinar matemática, é ensinar sem criar medo da matemática. A forma como o erro é tratado também faz muita diferença. Em alguns ambientes, errar é visto como algo negativo, mas na realidade, o erro é uma parte essencial do aprendizado. Cada erro mostra um caminho que não funciona e ajuda o cérebro a encontrar o caminho correto. Quando as crianças entendem que errar faz parte do processo, elas se sentem mais livres para tentar novamente. Isso reduz a pressão e ajuda o raciocínio a fluir. Outro detalhe curioso observado pelos pesquisadores foi a diferença na atenção aos números. Algumas crianças conseguem focar rapidamente nas quantidades. Elas identificam padrões e relações entre números com mais facilidade. Outras precisam de mais tempo para fazer essa mesma conexão. Esse tempo extra pode parecer pequeno, mas durante uma aula cheia de exercícios, ele pode se tornar significativo. Com o passar do tempo, pequenas dificuldades podem se acumular. Um conceito não entendido leva a outro. E quando a criança percebe, a matemática já parece um grande problema. Mas a boa notícia é que o cérebro humano é extremamente adaptável. Isso significa que ele pode aprender novas formas de pensar com prática e apoio. Existem métodos de ensino que ajudam muito nesse processo. Usar objetos físicos para representar números, transformar contas em jogos, criar desafios visuais. Essas estratégias ajudam o cérebro a construir novas conexões. E pouco a pouco aquilo que parecia impossível começa a fazer sentido. Outro ponto importante é que cada criança tem talentos diferentes. Algumas têm grande facilidade com palavras, outras com imagens, outras com lógica. A matemática é apenas uma das muitas habilidades que podemos desenvolver. Mas entender como ela funciona dentro do cérebro pode ajudar milhões de estudantes no mundo. Porque quando o ensino se adapta ao aluno, em vez de esperar que o aluno se adapte ao ensino, o aprendizado se torna muito mais natural. Existe também um fator curioso chamado ansiedade matemática. Algumas pessoas sentem uma espécie de tensão quando precisam lidar com números. Isso pode acontecer até mesmo em adultos. Essa ansiedade pode fazer o cérebro gastar energia tentando controlar a preocupação, em vez de resolver o problema. Como resultado, tarefas simples podem parecer muito mais difíceis. Mas assim como qualquer outra habilidade, essa ansiedade pode diminuir com prática e confiança. Quanto mais experiências positivas uma pessoa tem com matemática, mais confortável ela se sente. E pouco a pouco aquela sensação de dificuldade pode desaparecer. Uma das conclusões mais interessantes dos pesquisadores é que entender essas diferenças pode ajudar a melhorar o ensino em todo o mundo. Em vez de rotular alunos como bons ou ruins em matemática, o ideal é entender como cada um aprende. Algumas crianças precisam de mais tempo, outras precisam de mais exemplos. Outras aprendem melhor quando o conteúdo é apresentado de forma visual. Quando professores conseguem identificar essas necessidades, o aprendizado se torna muito mais eficiente. Imagine quantas pessoas deixaram de gostar de matemática simplesmente porque nunca receberam a forma certa de ensino. Talvez muitas delas pudessem ter desenvolvido grande habilidade com números, se tivessem tido uma abordagem diferente. A ciência do aprendizado está mostrando algo muito importante. A inteligência não é ficha. O cérebro pode mudar. Ele pode criar novas conexões. Ele pode aprender novas estratégias. Isso significa que dificuldade não é um destino permanente. É apenas um ponto de partida. E quanto mais entendemos como o cérebro aprende, mais podemos ajudar novas gerações a desenvolver suas habilidades. Agora fica uma pergunta interessante para você. Quando você estudava matemática na escola, achava fácil ou difícil aprender? Conta aqui nos comentários. A sua experiência pode ser parecida com a de muitas outras pessoas, e pode ajudar a mostrar como cada mente aprende de forma diferente. No próximo vídeo vamos explorar outro tema fascinante sobre o funcionamento da mente humana e descobrir curiosidades surpreendentes sobre como o cérebro aprende novas habilidades. Então, se você gosta de descobrir fatos curiosos sobre ciência, comportamento humano e o mundo ao nosso redor, já aproveita agora. Se inscreva no canal, deixe seu like. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e aperte no sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo aparecer. Assim você não perde nenhuma curiosidade incrível que vamos trazer por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.